Muito bem. Olá, estamos de volta, galerinha do oitavo ano, aqui do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. José Feliciano Ferreira, nessa quarta-feira, meiuca da semana, já passou metade da semana, só falta a quinta e a sexta para chegar ao fim de semana. Mas repetindo, fim de semana sem aglomeração, com muita responsabilidade, uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. Muito cuidado, tá? Retomando então, continuando, a nossa segunda parte aqui da nossa aula de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre crônica, texto narrativo, que será assunto aí da nossa prova de bloco, da prova de redação, e também da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que nós estamos participando, tá bom? Galerinha do oitavo ano, aqui do CEPI, Dr. José Feliciano Ferreira. Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que estamos participando, o tema também, o assunto crônica, e a nossa prova na semana que vem também crônica. Por isso a gente vai trabalhar esse tema. Combinado? Tudo relacionado com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, e a gente não tem como fugir do assunto. Não tem como não falar sobre pandemia, sobre Covid-19 ainda, infelizmente, que o mundo está vivendo essa tragédia. Então, o nosso texto narrativo, vocês vão entender muito bem, a crônica, que será pedido para vocês na próxima semana na avaliação, tem a ver com esse cenário, com esse contexto de pandemia. Por isso, eu quero trabalhar com vocês agora esse assunto para que vocês cheguem no dia da prova, da avaliação, e tenham todos esses argumentos para que vocês possam escrever o texto de cada um de vocês, claro, à sua maneira, tá? Como que funciona? Eu vou oferecer aqui a matéria-prima, os argumentos, as informações, né, o assunto. Vou oferecer a matéria-prima e vocês que vão escrever o texto, vão escrever a redação, o texto narrativo, uma crônica, tá? Aí quando chegar no dia da prova, vocês vão entender. Guarda bem aqui essa aula de hoje, vai ficar gravada em vídeo mesmo aqui no YouTube, o link está aqui disponível. Guarda bem porque essa aula de hoje vai ajudar bastante vocês na prova da semana que vem, na prova de redação. Combinado? Vamos lá então. Bom, o que mudou na sua vida nos últimos anos? O que mudou na nossa vida nos últimos anos? No último ano agora. De março, fevereiro do ano passado, 2020 até agora. Muita coisa, não é? Mudou. Infelizmente, muita coisa mudou. Perdas financeiras, perdas de vidas, o que é mais grave ainda, infelizmente. Então, nós vamos trabalhar a construção desse texto narrativo, dessa crônica, e de certo modo não tem como fugir da nossa realidade, do contexto que a gente está vivendo, que é essa pandemia, correto? Então vamos lá. Olha, um ano de pandemia. O que a Covid-19 mudou em nossas vidas nesses últimos anos? O que você pode falar da sua realidade, da sua vida? Olha, no dia 26 de fevereiro, no último dia agora, 26 de fevereiro, completou-se um ano do primeiro caso de Covid-19 detectado no Brasil, sabia? Dia 26 de fevereiro, o último, completou um ano do primeiro caso de Covid-19 detectado no Brasil. Naquela época, o ano passado, ainda não sabíamos muito sobre a doença surgida na China. Mas pouco tempo depois, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou se tratar de uma pandemia, e o mundo iniciou uma série de restrições para conter o avanço do SARS-CoV-2. De poucos doentes concentrados em alguns países, há uma explosão de casos globais. Hoje são mais de 116 milhões de infectados em todo o planeta, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos quais 11 milhões, atenção, hein, pessoal, dos quais 11 milhões aqui no Brasil. Enquanto o número de mortos chega a 2 milhões globalmente e a mais de 265 mil, beirando aí 400, a última atualização, mais de 400 mil, né? Mais de 400 mil casos, né? Registrados aqui no Brasil. E aí a gente pode constatar que realmente são muitos, mas muitos casos mesmo, né? E a gente sempre tem que colocar o telefone no silencioso, tá vendo aqui? Muito bem, desculpa pessoal, colocar no silencioso, vocês também coloquem aí, tá bom? No silencioso para a gente continuar a nossa aula. Bom, enfim, quase 500 mil de casos no Brasil. Todo o caos provocado pela doença afetou seriamente o nosso modo de vida, como nunca visto anteriormente, modificando desde a forma de cumprimentar ao jeito de trabalhar, passando pela higiene constante das mãos e produtos, até mesmo os funerais precisam ser adaptados. Passado um ano do início da pandemia do novo coronavírus, relembramos algumas das mudanças provocadas pelo Covid-19.
E aí eu pergunto para vocês, o que mudou na sua vida aí? O que mudou nesse 1 ano de pandemia? O que mudou na sua rotina? Principalmente para quem é aluno, né? Mudou muita coisa. Trabalho remoto. O quarto, a sala e outros cômodos da casa se transformaram em locais de trabalho de milhões de pessoas pelo mundo, que adotaram home office, né? O que a gente usa no home office? Tem o Zoom, tem o Skype, tem o Teams, vários programas de videoconferência e várias ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui agora, né? Os professores, por exemplo, utilizam muito essa ferramenta no YouTube de gravar videoaulas, disponibilizar o link, porque o link disponibilizado ele ocupa menos espaço do que o vídeo. Então, várias ferramentas foram utilizadas principalmente para continuar as aulas de maneira remota, né? Vida social. Manter a distância, não aglomerar, usar máscara, não abraçar, evitar aperto de mão. Estas são algumas das restrições com as quais tivemos que nos acostumar nos últimos meses, deixando de ir a festas, cinemas, shows, eventos esportivos e de viajar. Muitos bares e restaurantes acabaram encerrando as atividades de vez. Datas comemorativas, reuniões em família, despedidas. As restrições afetaram ainda a Páscoa, o Natal, o Carnaval e outras datas festivas, normalmente marcadas por encontros presenciais com a família e os amigos, trocadas por reuniões à distância. A despedida dos entes queridos falecidos desde o início da pandemia também passou por modificações, com a redução da quantidade de pessoas presentes em velórios e enterros, né, infelizmente. O que mais mudou? Estudo online, aqui o que afeta diretamente você, né, estudante. Fechar as escolas para reduzir a transmissão do coronavírus foi outra medida retomada, fazendo os estudantes de todas as idades e níveis de ensino terem que se adaptar a uma nova realidade, na qual professores e colegas de classe estão do outro lado da tela do celular, tablet ou computador. O comércio também foi fechado, enfim, uma série de mudanças aí que afetou a vida de todo mundo, né? Os pequenos negócios foram atingidos em cheio pelo fechamento do comércio ao longo da crise de saúde. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, divulgado no início do ano, aponta que pelo menos 75 mil lojas fecharam as portas em 2020 definitivamente. Olha que coisa. O que mais que mudou na sua realidade, na sua família? Saúde mental também em perigo, né? Um estudo feito em dezenas de países no segundo semestre de 2020 relatou níveis significativos de propensão à ansiedade e à depressão associados aos impactos da pandemia. Os trabalhadores da linha de frente, médicos e enfermeiros que atuam atendendo os infectados, são os mais propensos a essas doenças relacionadas à saúde mental. Olha o tanto que é sério isso aí. O que mais? Novos termos e expressões surgiram, né? De um ano para cá, todo mundo começou a falar em lockdown, variantes, imunidade de rebanho, quer dizer, novos termos e novos vocabulários, novos termos começaram a ser usados, né? Lockdown a gente escuta muito, né? Por outro lado, a poluição foi reduzida. Apesar de todos os males causados, a pandemia ajudou a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Devido à desaceleração da atividade econômica, a diminuição da quantidade de viagens e carro nas ruas fez diminuir a poluição. Esse foi um outro efeito colateral aí. Muito bem, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que mudou na nossa vida nos últimos anos. E aí, o que mudou na sua vida de um ano para cá, quando iniciou toda essa pandemia, esse cenário aí tão crítico? Tá? Vai pensando nisso aí, tá? Daqui a pouquinho a gente continua com o próximo vídeo, próxima aula. Fica ligado.